Gente, tudo bem? Aqui é o professor Edu e hoje eu tô fazendo esse vídeo e na verdade esse vídeo não é um único vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre o tema fascismo, como ele se apresenta, quais são suas características. Eu gostaria que vocês soubessem que esse vídeo está sendo feito até sob demanda, muita gente está perguntando, está querendo saber o que é o fascismo e há muito tempo eu já trabalho com isso aí nos cursinhos, tentando explicar de uma maneira muito didática. Esse vídeo é curto, a ideia não é estender todo o debate sobre o tema fascismo, mas o fundamental para quem quiser aprofundar é que vai ter aqui embaixo uma série de links e alguns textos e livros de onde eu tirei todas essas informações, beleza? Segundo ponto, a gente vai ter 3 vídeos. O primeiro vai ser feito por mim, aqui falando um pouquinho sobre o conceito de fascismo. O segundo vai ser feito com a Thaís, falando um pouquinho sobre a questão da família patriarcal e do patriarcalismo todo que o fascismo remete. E também o terceiro vídeo com a minha amiga Dayara, falando um pouquinho sobre a relação do fascismo e do racismo. Então, a gente vai publicar esses vídeos aos poucos. Esse é o primeiro. E nesse vídeo, então, o que é o fascismo? Como conceito histórico. Então, vem comigo. Bom, gente, o fascismo como um conceito acadêmico é um movimento político que surge fundamentalmente aí na década de 20, especialmente na Itália. 1920, né? Mas, na verdade, o fascismo ele é um termo que é usado para se referir a uma série de práticas políticas que vão surgindo a partir da década de 20 em várias regiões, influenciadas ou que bebem da fonte desse fascismo inicial que é o fascismo italiano. Bom, interessante vocês saberem, claro, que há uma conceituação histórica sobre o fascismo. E o fascismo é considerado o movimento primeiro de extrema-direita. Por que extrema-direita, professor? Para que você entenda por que o fascismo é considerado um fenômeno de extrema-direita, você tem que entender quais são as visões básicas entre esquerda e direita no mundo. Gente, cuidado, tá? Esquerda e direita são conceitos que vão variando historicamente. Mas, claro, existe sim uma base em comum das esquerdas históricas com as direitas históricas. Pense numa linha, ok? Que está desenhada aqui para vocês. Quanto mais à esquerda um grupo está, geralmente e tradicionalmente politicamente, ele busca, claro, uma ideia mais ligada a igualdades. Igualdades em vários termos, tá? Pode ser igualdade, sobretudo em termos socioeconômicos. Então, quanto mais essa linha está para a esquerda, quanto mais você está para a esquerda, mais possivelmente você acredita que a igualdade é um valor importante, que as pessoas têm que ter pontos de partida iguais na história e que, portanto, eles têm que ter mais similaridades em termos econômicos também para que um grupo não explore um outro grupo. Isso, claro, é uma explicação bem simplificada do que seria a esquerda, mas a esquerda ela está sempre mais vinculada à igualdade. Aí você tem os grupos de socialistas, de comunistas e até de anarquistas, que criticam todas as fontes de hierarquias sociais. Agora, já a direita, ela tende a naturalizar mais as desigualdades, seja porque ela acha que as desigualdades são inevitáveis em termos históricos, seja porque elas acham que as desigualdades socioeconômicas não podem ser necessariamente abolidas, seja porque ela acha que para que o Estado ou para que a sociedade consiga caminhar, é bastante até pragmático que as desigualdades ocorram, que elas existam. Então, quanto mais à direita você está, mais à direita você acredita em desigualdades. A direita mais, digamos assim, uma centro-direita, mais liberal, ela acredita que a desigualdade ela é natural, mas você pode sair de uma posição inferior se você galgar aí com o seu mérito. Quanto mais à direita você tá, mais você acha que essas hierarquias sociais, essas tradições devem ser mantidas a qualquer custo. Isso inclui, claro, manter uma desigualdade social maior. Então, pense nessa linha. Isso foi, claro, uma simplificação para você compreender a base da direita e da esquerda historicamente. É claro que isso vai variar em termos de momentos históricos, em termos de períodos históricos. E o fascismo, ele se enquadra no que a gente chama de extrema-direita, porque ele é basicamente um movimento conservador, aliás, reacionário, que em muitos casos visa manter uma estruturação de hierarquia social, aliás, muito rígida. E, aliás, o Estado deve manter essa hierarquia social. Esse é o primeiro ponto. O fascismo é, portanto, um movimento de extrema-direita, geralmente combate movimentos de esquerda e de buscas de maiores igualdades sociais aí em termos históricos. Ele é, portanto, um movimento de reação.
e absolutamente extremado contra qualquer grupo aí que vise ou lute por maior igualdade social. Mas quais são as características do fascismo, então? Bom, vários historiadores e pesquisadores e sociólogos já estudaram muito fascismo, até filósofos. E nessas conceituações e características básicas, a primeira delas, sem dúvida, é um culto que existe, é geralmente um líder. Esse líder, ele encarna a personificação de todo esse regime. Geralmente o líder é a voz central de todo esse regime. Segunda característica importante, o fascismo ele nasce sempre com uma visão extremamente nacionalista. O fascismo ele é nacionalismo no sentido mais exacerbado da palavra. E qual que é a grande questão aqui? A ideia de nação, ela pressupõe que sempre há o diferente é o que não faz parte dessa nação. Então é uma ideia de um coletivo nacional, um grupo nacional, e essa nação deve ser mantida. O outro, o diferente, deve ser expurgado, ele não deve fazer parte dessa nação. Terceiro ponto importante. No fascismo, você sempre tem um culto à ação. O fascismo, geralmente, ele pode ser meio camaleônico. Uma hora o líder fascista e os fascistas falam uma coisa, depois eles desfalam. Mas o que importa é sempre estar agindo, não racionalizar, mas agir, fazer. Por isso mesmo, o culto à ação é sempre uma característica do fascismo em si. Um outro ponto interessante é que além desse culto à ação, há um culto à violência. Os fascistas não acreditam muito em diálogos, em debates. A violência para eles poderia ser uma grande saída. A violência, a arma, os armamentos são sempre muito valorizados num discurso fascista. E o outro, o diferente, aquele que não se enquadra dentro desse grupo, ele não pode ter voz, ele deve ser abafado. A ação deve vir com violência para abafar o diferente, e o diferente não é muito bem aceito. E daí, um irracionalismo bastante intenso. Os fascistas não bebem de um discurso absolutamente muito racional, até porque manter as hierarquias tradicionais carece, claro, de um discurso muito racional. Então a irracionalidade é sempre um ponto importante dos fascistas. Os fascistas questionam discursos que distinguem, que separam. Discursos científicos, às vezes, são meio questionados pelos fascistas. Discursos que separam, que categorizam, que distinguem, não são muito interessantes para o fascismo. A irracionalidade, portanto, e o desprezo até ao intelectualismo, ao meio acadêmico, ele pode ser muito visto no fascismo em vários aspectos. Outro ponto importante, claro, que é um desprezo ao diferente e também a todos aqueles grupos que não se enquadram a esse ideal de nação dos fascistas. Como, por exemplo, os fascistas geralmente desprezam grupos que saem fora de padrões que eles estabelecem como normais. Ou seja, há exemplos de famílias fascistas, que seria a família mais tradicional, em que o homem manda, a mulher é mais submissa. É uma visão patriarcal. Outro ponto importante. Então, relações que pedem, por exemplo, igualdades maiores de direitos, de gênero, por exemplo. Eles não gostam disso. Relações que fogem de uma suposta norma padrão, homossexuais, movimentos LGBT, para eles também não é interessante. Então, esse diferente deve ser expurgado, não deve ser tolerado dentro de um mundo fascista. Outro ponto importante que vale a pena sempre pensar no fascismo é justamente essa característica de hierarquias sociais. O fascismo geralmente nasce em momentos de muitas crises sociais e econômicas e em momentos em que quem tem privilégios na sociedade se sente ameaçado. Então o fascismo ele nasce com uma ideia de manter as hierarquias sociais a qualquer custo. Isso em vários campos. Isso incluía na economia. Por isso mesmo, o ideal fascista é um ideal bem hierárquico, em que existe uma espécie de corpo, é o que a gente chama de corporativismo no fascismo. Para os fascistas, não há classes sociais diferentes. Essas classes elas devem dialogar harmonicamente, como se fosse um corpo. Nesse corpo, a cabeça é o pensamento do fascismo, ou seja, o líder fascista, que geralmente chega no Estado, ele deveria ser a cabeça, e o corpo são os trabalhadores, juntamente com os patrões, conversando, dialogando. Por isso mesmo, os fascistas são absolutamente antissocialistas, anticomunistas, antianarquistas, porque eles não acreditam nessa ideia de luta de classe, que as classes brigam entre si. Eles querem manter as classes como se fosse um corpo, o corpo que mantém
todo um Estado corpo que mantém todas as hierarquias. Como o fascismo ele nasce como uma reação extremada, geralmente da direita, para manter as hierarquias sociais, ele acaba sendo contrário a qualquer tipo de movimento mais progressista que busque mais igualdades sociais em vários aspectos. E esse é um ponto importante, e por isso mesmo o fascismo em alguns momentos acaba sendo até antiliberal. Não, cuidado com a palavra liberal, tá? Porque liberalismo é uma vertente ideológica tão grande, tão ampla, e às vezes vocês restringem, como alunos muitas vezes, a um movimento muito fechado. O liberalismo é toda uma vertente ampla. E há vertentes mais liberais que, por exemplo, acham que as pessoas têm alguns direitos, por exemplo, de ter a sua autonomia de vida privada, não é? E por isso os fascistas, nesse ponto, eles também acabam sendo antiliberais. Por exemplo, eles interferem na vida privada das pessoas. Eles querem dizer como as pessoas devem se casar, devem viver, devem morar, devem ter suas vidas particulares. Um ponto importante do fascismo, então, é essa visão bastante hierarquizada e contra até mesmo liberdades mais individuais privadas. É um ponto importante do fascismo. Gente, vale vocês saberem também, claro, o fascismo ele nasce sempre como uma reação extremada para manter essas hierarquias, e esse é o grande ponto do fascismo. Por isso ele nasce geralmente em crises econômicas e sociais políticas. E muitas vezes o ponto é entender como o fascismo nasce também, como um discurso. Para isso, eu quero trazer vocês para conhecer a história do primeiro fascismo, pelo menos de uma maneira muito breve, que é o fascismo italiano. Então, como nasceu o primeiro tipo de fascismo? O primeiro tipo de fascismo nasceu na Itália, né? Característico aí da conjuntura do final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra acabou em 18 e a Itália foi vencedora da Primeira Guerra. Só que, economicamente, a Itália estava muito desestruturada. Nós tínhamos o final de uma guerra. É claro que isso causa traumas econômicos e sociais. E é nessa conjuntura da Primeira Guerra que nós temos, claro, muitos problemas de desigualdade social na Itália, que já existiam, mas que se intensificam durante um momento de guerra. Lembremos também que durante a Primeira Guerra Mundial aconteceu a Revolução Bolchevique na Rússia, que coloca um partido, que era o Partido Bolchevique, com uma proposta de implementação de um socialismo real lá na Rússia. Isso acaba fazendo com que setores de industriais, de burguesia, de setores mais conservadores de toda a Europa começassem a ficar muito preocupados com a ascensão de movimentos socialistas e comunistas e até amedrontados. Isso em toda a Europa, mas na Itália isso foi especial. Especial porque a Itália, mesmo saindo vencedora da Primeira Guerra, ela acaba saindo com problemas econômicos e ela não acaba tendo grandes ganhos de acordo com o Tratado de Versalhes. Então a Itália não sai bem. A economia italiana estava passando por problemas e é nessa conjuntura que grupos de esquerda começaram a ganhar muita força na Itália. Grupos, por exemplo, de sindicatos, grupos de socialistas, até o Partido Socialista começa a ter muita votação expressiva no parlamento italiano. Nessa época a Itália, que a gente chama de uma monarquia parlamentar, tem rei, mas o parlamento existe. Nessa conjuntura acontecem debates sobre, por exemplo, distribuir terras, reforma agrária, até grupos de camponeses mais à esquerda que começam a ocupar terras para forçar aí talvez uma reforma agrária. Há grupos de sindicatos que começam a tentar ocupar fábricas também, e tudo isso acaba aumentando a força da esquerda na Itália. Bom, a reação surge, o fascismo surge como uma reação a esses grupos de esquerda. Os fascistas, organizados pelo Benito Mussolini, aqui um resumo, não vou entrar nos detalhes, começam a perseguir grupos de esquerda, começam a entrar em lugares de esquerda para bater mesmo em setores de esquerda violentamente. Então o fascismo nasceu como uma força paramilitar, anti-esquerda. Gradualmente o fascismo vai crescendo em termos de corpo de movimento paramilitar, era um movimento armado, então paramilitar é sempre fora do Estado, então o fascismo nasce fora do Estado, mas que por lutar contra movimentos de esquerda, contra essas visões de esquerda, começa a ter uma adesão de grandes burgueses, de grandes empresários, de grandes latifundiários. Então, gradualmente, esses empresários latifundiários vão aderindo ao fascismo. A mesma coisa acontece com a polícia italiana. A polícia italiana geralmente fazia vista grossa para os fascistas, deixando os fascistas bater na esquerda, descumprir leis. Então, o fascismo ele nasce da desordem. Ele nasce como um movimento paramilitar que foi tolerado pelo Estado, por setores economicamente muito ricos, até pela monarquia e até por forças de polícia estatal. O fascismo então foi crescendo, 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 vai ganhando adeptos, até o rei passa pano, digamos assim, para o fascismo, e os fascistas vão chegando ao poder.
A Itália ela tinha uma espécie de monarquia parlamentar, portanto, ela era mais democrática. E o fascismo ele nasce dentro de um sistema mais parlamentar e, portanto, mais democrático. E ele vai corroendo a democracia, as instituições. Quando Benito Mussolini acaba sendo colocado pelo rei, sim, Benito Mussolini foi colocado pelo rei como primeiro-ministro, o rei fez isso, internamente ele começa a destruir o parlamento e o sistema democrático, porque o fascismo ele é antidemocrático, ele entra no poder dentro de uma regra democrática, né, e ele destrói a democracia internamente. Mussolini, ele até adere, por exemplo, a uma doutrina liberal na economia, porque nessa época, para ganhar o apoio dos latifundiários e dos empresários, ele acaba, então, colocando, por exemplo, como ministro das finanças, né, da economia, um cara chamado Alberto de Stefani, nos primeiros anos em que ele é primeiro-ministro da Itália. Só para vocês verem como a ideia do fascismo ela pode ser meio camaleônica. E, por muito tempo, o fascismo vai beber desse liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico fez com que o Mussolini ganhasse como adeptos essa alta burguesia. Depois da crise de 29, quando os ideais do liberalismo começam a se enfraquecer, o Mussolini cada vez mais vai interferir nas ações econômicas do Estado. Então, o que importa é você entender que o fascismo ele sempre é uma forma de manutenção das hierarquias e das estruturas sociais. Isso nasceu na Itália, expurgando os diferentes, censurando a imprensa, indo contra os setores de esquerda intensamente. Essa ideia do fascismo sempre pega muito em momentos de crise para manter as hierarquias sociais. É claro que nós temos aí o nazismo, que bebe das fontes do fascismo, mas vai ter características próprias na Alemanha. Depois o franquismo e o salazarismo, em Espanha e Portugal. E é claro que o fascismo ele nunca é igual em cada região, porque ele bebe daquilo que há de mais reacionário em cada região. E por isso ele pode ser considerado uma reação ultraconservadora para a manutenção das hierarquias sociais e ele acaba sendo diferente em cada contexto histórico, em cada lugar em que ele surge. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho para vocês o que pode ser considerado um fascismo, os fascismos históricos aí e a complexidade desse assunto. É claro que é um vídeo curto, só para vocês terem uma noção, ele não abarca toda a discussão do fascismo, mas eu deixo aí embaixo para vocês uma série de referências para vocês aprofundarem no tema. Bons estudos!